Provérbios capítulo 30, os 6 primeiros versículos deste capítulo, de 1 a 6. Nós começamos na semana passada o capítulo 30 pela petição de Agur, e agora nós vamos voltar numa parte que é autobiográfica, falando um pouco sobre Agur e sobre aquilo que ele entendia sobre o ser homem, no sentido de humanidade e a dificuldade que nós temos de adquirir sabedoria. Então, compondo estas palavras, Agur disse o seguinte: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, uma vez mais queremos declarar isso ao Senhor, a nossa gratidão e louvor pelo que o Senhor nos tem feito. E agora, Deus, suplicamos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, e que o Senhor nos faça lembrar quem de fato somos, e nos faça lembrar das necessidades existenciais da nossa vida, que precisam ser, ó Deus, sempre algo muito consciente de cada um de nós, para que possamos sempre lembrar e poder admitir, ó Deus, qual é a maior necessidade nossa como homens. Pedimos isso ao Senhor, no nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem. Agur, nós não sabemos muito sobre ele, exceto o que ele diz a respeito dele mesmo, que está aqui nesse texto. Agur, filho de Jaque, de Massá. É isso que nós sabemos sobre ele. Mas isso nos ensina já uma lição. Ele não era um judeu, não era um israelita. Ele provavelmente era um prosélito, era um estrangeiro que veio viver ali. E por consequência disso, então, ele aprendeu a lei de Deus, vivendo com o povo de Deus. E ao aprender a lei de Deus, ele achou a resposta para a pergunta mais genuinamente humana que ele tinha, para as questões mais fundamentais, mais existenciais da sua vida. Ele encontrou essas respostas em Deus e na palavra de Deus. Mas até encontrá-las, ele tem que admitir, e ele faz isso de forma pública, através desse relato que ele nos dá aqui, está registrado nas Escrituras, do versículo 1 ao versículo 6, falando sobre a sua própria estupidez, falando sobre a sua incapacidade de responder aquilo que realmente é essencial ao homem responder. A tese de Agur para nós aqui, de forma bem simples, quando ele fala de homem aqui, ele não está falando do sexo masculino. Quando ele fala de homem aqui, ele está falando de humanidade. E ele se declara demasiadamente estúpido para ser humano. O que ele quer dizer com isso? Quando ele diz, olha, eu sou demasiadamente estúpido para ser homem. Ou seja, a minha estupidez me impede de ser um ser humano completo. Eu preciso ler o que ele diz à frente para entender isso. Mas o que ele vai dizer na sequência, nós acabamos de ler, é que ele não consegue adquirir sabedoria para responder a muitas perguntas que estão transitando na sua mente e que transitem na mente do coletivo. E ele diz, a não ser que um homem consiga achar essas respostas, nem ser homem ele vai conseguir ser. Ou seja, para que você seja um ser humano completo, você precisa pelo menos ter as respostas para as questões existenciais da sua vida.
as mais básicas e elementares da vida de um ser humano. Se eu não consigo nem responder isso, eu tenho que dizer como Agur: eu sou estúpido demais, até para ser um humano. O livro de Provérbios em si, ele traz essas respostas às questões essenciais da vida. Existe um Deus? Quem é este Deus? Ele me criou? Por que eu estou aqui? Qual é a razão da minha existência? O que na minha existência realmente vai trazer satisfação para o meu coração? O que me torna alguém sábio? Não só em Provérbios, mas em toda a Bíblia nós vamos encontrar essas respostas. Mas estas respostas, elas transitaram na mente inclusive dos próprios personagens da Bíblia. E ao sentir essa necessidade de resposta, muitos deles se depararam com a mesma conclusão que Agur chega. A conclusão que ele vai chegar, que é a conclusão para nós também nesta manhã, é que até mesmo para responder as perguntas mais elementares da nossa vida, nós só conseguimos através de Deus. Ou Deus me faz saber essas respostas, ou eu não tenho condição alguma de por mim mesmo adquiri-las. É isso que Agur vai mostrar nessa introdução que ele faz ao seu escrito. Mas o que Agur faz aqui não é novidade. Se você for ler, por exemplo, a vida de Jó, e nós vamos ler um pedacinho aqui do livro de Jó. Se você for ver a vida de Jó, quando Jó estava no auge das provações que ele estava passando, alguns amigos seus se ajuntaram com ele para tentar achar resposta. Eram amigos sábios, mas estes amigos sábios começaram a interpor naquele diálogo com Jó perguntas que nem Jó e nem eles mesmos sabiam responder. Depois, no final, o próprio Deus vai repetir algumas dessas perguntas para mostrar para Jó a estupidez humana e mostrar que, a não ser que Deus se revele, o homem não consegue saber nem o necessário para que ele seja alguém satisfeito com a sua própria humanidade. E o que nós encontramos na nossa sociedade, especialmente nos círculos mais acadêmicos, os círculos onde as pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de esclarecimento, o que nós encontramos é uma ignorância gritante, às vezes até maior do que nos círculos onde as pessoas são ignorantes mesmo de fato, porque não frequentaram a escola, porque têm pouco conhecimento, mas de repente conhecem questões existenciais melhores do que os grandes cientistas, que mal conseguem enxergar aquilo que é elementar da nossa vida. Que nós não somos frutos do acaso, nem frutos de uma série de coincidências, nem de uma evolução, mas que nós somos feitos por um Deus, e que nós só vamos encontrar realmente felicidade e satisfação a partir desse Deus. Que as grandes... Mas na ciência, chega a ser ridículo alguém dizer que a resposta final para as perguntas elementares da vida só podem ser encontradas em Deus. Para a ciência isso é quase como um xingamento falar estas coisas, porque os cientistas entendem, ou boa parte deles, que os homens têm que ser capazes de responder às questões elementares da vida. E a Bíblia traz relatos de pessoas sábias do passado que não conseguiram, que não puderam responder. Agur é um deles. Para descrever, alguns comentaristas, e inclusive um muito conhecido nos nossos dias, que é Cornelius Van Til, ele faz a seguinte declaração sobre Agur. Ele diz: a Bíblia fala muito pouco sobre Agur, mas uma coisa eu posso afirmar sobre ele: ele era um homem demasiadamente inteligente. Para concluir que ele era demasiadamente estúpido para responder às questões elementares da vida, ele precisa ser muito inteligente. Então Van Til vai sustentar o seguinte: que você encontra mais sabedoria e mais inteligência numa admissão de incapacidade de responder perguntas elementares da vida, do que naquele que acha que sabe e dá as respostas não refletidas, não pensadas e que não tem uma base profunda. O livro de Provérbios fala algumas coisas interessantes sobre isso. Uma delas, que quase parece um tom jocoso, diz que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio, porque há mais sabedoria no silêncio do que no muito falar. É essa a conclusão deste provérbio que nós encontramos sobre o silêncio do tolo. E então Agur, pensando estas coisas, ele diz: eu sou estúpido demais, porque as questões elementares da vida eu não pude responder.
Vamos ler o livro de Jó, que esse é o primeiro ponto para nós. Reconhecer nossa estupidez, nossa dificuldade de entender o Senhor e de entender a nossa própria existência. Jó, no capítulo 28, do versículo 12 a 28, me perdoem a extensão do texto, mas é importante que a gente leia, para que a gente perceba que essas conclusões que Agur está tirando aqui, elas já foram tiradas em outras partes da Bíblia. Jó, por exemplo, a partir aí do versículo 12, no capítulo 28, diz assim: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves dos céus. Ou seja, não está aqui embaixo e não está lá em cima, está oculta a todo ser vivente, seja racional ou irracional. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para as chuvas e caminho para os relâmpagos dos trovões, então viu Ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou, e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. O que nós temos nessa conclusão de Jó é que o homem, ele pode por si só procurar sabedoria em si mesmo, pode procurar na criação, pode procurar na natureza, ele pode procurar aonde ele quiser. Nem a morte, nem a vida, nem os tesouros, nem a riqueza, nem as coisas mais preciosas deste mundo podem fornecer ao homem sabedoria. É o mesmo que Agur está dizendo. Nós somos estúpidos demais para inclusive sermos homens, porque um homem, ele precisa pelo menos saber o porquê ele está aqui. Ele precisa pelo menos saber qual o propósito da sua existência. É isso que o torna homem. Quando nós compramos um objeto para a nossa casa, nós compramos um objeto por causa de uma necessidade. Normalmente tem que ser assim. Quando eu compro alguma coisa, eu compro porque eu tenho uma necessidade e compro algo com um propósito específico para suprir aquela necessidade. Normalmente vem com um manual de instruções para você poder aplicar bem aquele objeto à necessidade que você tem. Então tudo neste universo, ainda que não tenha consciência do seu propósito, nós homens temos consciência do propósito de tudo que existe sobre essa terra. O problema é que, apesar de sabermos qual o propósito de tudo que existe sobre essa terra, nós falhamos em saber qual que é o nosso próprio propósito. Essa é a primeira parte do que Agur está dizendo. Agur está dizendo: olha, eu investiguei, eu estudei, eu procurei, eu me esforcei e eu achei o propósito de tudo. Eu só não consegui encontrar por mim mesmo o propósito de ser homem, da minha existência. E então, nem ser homem de forma boa, de forma útil, eu consigo ser. Tá? Então o primeiro ponto para nós é isso: o homem, à parte de Deus, afastado de Deus, ele não consegue entender nem qual que é o propósito da sua existência. É o mesmo aqui que Jó está mostrando para nós. A sabedoria elementar, pelo menos para saber por que você existe, não pode ser comprada, não pode ser encontrada, não pode ser adquirida, não pode ser conquistada por nada ou por ninguém.
ela só pode ser dada a você pelo próprio Deus. Somente Deus pode conceder isso. E é exatamente esta a segunda parte do que Agur nos propõe nesses primeiros versículos. Ele diz no versículo 3: não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. E aí ele interpõe esta dificuldade dele através de vários questionamentos que ele vai colocar. Ele começa: olha, quem subiu ou quem desceu do céu? Quem já foi até lá? E quem já voltou de lá? Depois quem encerrou os ventos em seus punhos? Ou seja, quem é que segura os ventos para que eles não sumam? Quem é que põe início, dá o start, e quem é que finaliza os ventos? Quem põe limite no seu percurso? Quem os detém? E é interessante que, para responder essas perguntas, somente uma palavra vai caber depois delas. E essa palavra é Deus. E é por isso que ele está colocando essas perguntas, porque ele está dizendo: olha, para aquilo que eu não encontro resposta, através da minha inteligência, só existe uma resposta que cabe. E essa resposta é Deus. Veja a terceira pergunta: quem amarrou as águas na sua roupa? Ou seja, quem segura os mares aonde eles estão? Quem os detém? Quem os dispôs desta maneira? Quem segura as águas no céu? Somente Deus pode fazer isso. Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Quem foi o Criador? Quem fez a terra redonda como ela é? Quem criou as leis naturais da física, da astrofísica, que governam o nosso universo? Quem criou estas coisas? Quem pôs limite? Quem estabeleceu essas leis? Só pode ser Deus. Qual é o seu nome? Só pode ser Deus. Qual o nome do seu filho? E é interessante que ele coloca para nós aqui um link muito interessante para nós partirmos para Cristo Jesus, porque ele diz: este que criou estas coisas tem um filho. Qual é o nome do seu filho? Quem é o seu filho? Que é o próprio Senhor Jesus, o Criador de todas as coisas. Nós sabemos, mas só sabemos disso por causa da palavra de Deus. Se é que o sabes, ele faz a pergunta. Você, homem natural, você sabe essas respostas? E todos os homens que leem esse texto, ou eles dizem que é Deus, porque alguém os revelou isso, ou eles simplesmente dizem: eu não sei quem fez essas coisas, nós não estávamos lá, nós não temos, através da ciência, mecanismo para concluir isso. Agora no versículo 5 ele dá a resposta: toda a palavra de Deus é pura, e ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Ele diz: a única fonte de resposta para as perguntas existenciais do homem, a única fonte de sabedoria para o homem é o próprio Deus. Um Deus que se revela através da sua palavra, e é através dessa sua revelação que eu posso adquirir conhecimento. Qualquer tentativa de conhecimento e de sabedoria à parte das Escrituras vai terminar em loucura. Em loucura. Vejam o que a Bíblia vai nos ensinar a respeito disso. O livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, de 6 a 8, diz o seguinte: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos, seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. O profeta Jeremias está dizendo: quando o homem se aparta de Deus, aquilo que o homem chama de ensino, de sabedoria, de conhecimento, não passa de algo estúpido e louco. Não passa de um pedaço de madeira morto e sem vida. Não pode produzir bons resultados porque não tem vida em si. E às vezes nós cultivamos o hábito de guardar nossa Bíblia, de deixar a palavra de Deus restrita aos momentos de culto, e largamos a palavra de Deus lá e lemos tanta bobagem durante toda a semana em outros lugares, e achamos que somos leitores porque lemos muita coisa. Só que
todos os livros, todos os compêndios de ciências aplicadas, de física, de matemática quântica, todas as revistas, seja revista de notícias, seja jornal, tudo isso, tudo que você tiver, revista de fofoca, televisão, jornal televisivo, tudo isso é inútil sem a palavra de Deus, porque vai encher a sua cabeça de conhecimento que a Bíblia compara com um pedaço de madeira, jogado, velho, morto, que não tem função. A fonte de sabedoria, para eu saber as respostas que o meu coração clama, é a palavra de Deus. A fonte de revelação suprema é a palavra de Deus. Sem ela, nós jamais adquiriremos sabedoria. A sabedoria necessária até para ser homem. A sabedoria para admitir que nós somos estúpidos demais. A sabedoria para admitir que sem Deus eu não tenho como responder, nem sequer ao propósito da minha existência. Quanto mais viver esse propósito. O livro de Mateus, palavras do próprio Senhor Jesus, capítulo 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Ou seja, Jesus estava falando a respeito de questões elementares, que muita gente que vivia lá em Jerusalém nos seus dias, gente simples, pobre, que nunca tinha estudado, sabia, em face a gente sábia, a gente estudiosa, que não tinha a menor noção do que ele estava falando. Um conhecimento básico, elementar e simples, que Jesus está fazendo referência, é o fato de muitas daquelas pessoas pobres o reconhecerem como filho de Deus. Enquanto os sábios e entendidos de Jerusalém naquela época não o reconheciam como filho de Deus, mas o chamaram de agitador, o chamaram de beberrão, o chamaram de glutão, o chamaram de muita coisa, menos de filho de Deus. E aí Jesus agradece ao Pai, porque o Senhor revelou isto aos pequeninos. Sabe o que Jesus está dizendo? Seja para um homem muito sábio, ou seja para um homem ignorante, a única maneira de saber que o próprio Senhor Jesus é o Filho de Deus, é por uma revelação divina. E então nós podemos usar as conclusões de Agur e desfrutar não só da triste conclusão dele, que somos demasiadamente estúpidos para ser homens, mas podemos desfrutar também da grandiosa alegria que ele nos remete. A alegria de que se eu estou aqui nesta manhã e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu tenho motivos para agradecer a Deus todos os dias da minha vida, porque de maneira alguma eu poderia ter chegado a essa conclusão se não fosse por Deus ter se revelado dentro do seu coração. Eu não sei se você já teve esse desejo, mas eu já nutri, muitas vezes senti a vontade no meu coração, especialmente depois de ser pastor, de trabalhar na igreja. Oh Senhor, eu queria tanto ver um milagre extraordinário acontecendo. E todas as vezes que eu sinto esse desejo, Deus me faz lembrar de milagres extraordinários que aconteceram na minha vida e que acontecem na vida de todo crente desde o primeiro dia em que nós cremos no Senhor. O primeiro dele, o primeiro milagre extraordinário que Deus fez na sua vida e na minha vida foi nos fazer crer nele. Existem homens formados nas universidades, homens com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, que não conseguem crer em Cristo. Gente que tem inteligência para construir nave, para viajar do nosso planeta a outro, mas não consegue acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o fato de você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é um milagre extraordinário de Deus na sua vida. O fato de você ocupar o seu tempo para servir a este Deus é outro milagre extraordinário de Deus na sua vida. As coisas que você já abandonou, que você praticava e agora não pratica mais, que são pecaminosas, você só conseguiu isso por causa de Deus. É um milagre extraordinário de Deus. A gente fica o tempo inteiro querendo ver cego enxergar, surdo ouvir, paralítico andar, e o que Deus tem feito na nossa vida é muito maior do que isso. Mais cedo ou mais tarde a ciência também vai conseguir fazer cego enxergar, já tem conseguido. Vai fazer surdo ouvir e vai fazer paralítico andar. De forma natural ou de forma mecânica vai conseguir.
Agora a ciência nunca vai conseguir fazer com que um homem acredite em Deus, porque somente Deus pode fazer isso. E este milagre Deus já fez na sua vida. E é isso que Agur está mostrando para nós. Nós como homens somos estúpidos demais até para sermos homens, porque nós não conseguimos descobrir sozinhos nem o porquê da nossa existência. Mas Deus, através da sua palavra, se revela, e um milagre acontece na nossa vida. Nós descobrimos para que nós existimos. Nós temos no nosso catecismo maior, a primeira pergunta do nosso catecismo é exatamente essa: qual o fim principal do homem? Qual o supremo propósito da existência do homem? E a resposta está lá: glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Por que eu existo? Eu existo para fazer o nome de Deus ser elogiado. É esse o motivo da minha existência. E Agur nos deixa claro, junto com todo o restante da Bíblia e os outros autores bíblicos, que nenhum homem pode se tornar sábio, inclusive para responder qual o propósito da sua existência, a não ser que Deus faça um milagre e se revele a ele. Outros textos eu quero citar para vocês. Romanos capítulo 1, versículo 22, que daqui a pouco na classe de escola dominical nós vamos estudar, falando sobre um pecado que é comum a toda raça. Paulo cita: inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Esta é a espiral degradante da raça humana. Quanto mais o homem se acha sábio e inteligente, aos olhos de Deus, Deus olha e diz: eles estão se tornando cada vez mais loucos. E aí na conclusão ele vai: por que é louco? Porque trocam o Criador pela criatura, porque trocam a verdade pela injustiça, porque ao invés de darem culto a Deus, eles dão culto às coisas que eles gostam, inclusive a si mesmo. E o resultado final disso é que Deus os entrega às suas próprias paixões. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, também uma citação longa, mas me permitam ler, do 19 ao 28, diz o seguinte: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, aquilo que eu acabei de citar para vocês, que a gente quer ver coisas, a gente quer ver sinais, os cientistas querem provas científicas. E então Paulo está citando estas mesmas questões, verso 23: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para judeus, loucura para gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sabe o que é isso? Isso é milagre de Deus, é Deus se revelando para gente simples, que não tem doutorado, não tem pós-doutorado, não tem MBA, não é professor de universidade, mas recebeu em si um milagre que é muito maior do que qualquer título que você possa pendurar na parede. É um milagre de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. É um milagre de reconhecer a existência do Criador e encontrar em Deus o sentido para a sua vida. E então Paulo está falando contra a presunção e orgulho daqueles que acham que sabem muito, mas Paulo chama de loucos. E ele diz: olha, ainda que a classificação que o mundo dá para a pregação do Evangelho é que ela é loucura, mas é por essa loucura que Deus tem salvado pessoas, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens.
É isso que ele está dizendo. E isso é muito belo, porque realmente eu não tenho que convencer as pessoas de que eu sou inteligente, ou de que ser cristão é uma atitude inteligente. Porque realmente nenhuma pessoa, nem por inteligência, nem por linhagem familiar, nem por situação econômica, nem por títulos que possa receber, vai procurar Cristo. Uma pessoa só serve ao Senhor Jesus se esse milagre que aconteceu no seu e no meu coração, aconteceu no coração dela. É Deus se revelar a essa pessoa, para que ela entenda o porquê que ela está aqui. Sabedoria tem a ver com isso. Sabedoria não tem a ver com quanto tempo eu vou passar debruçado sobre um livro. Sabedoria tem a ver com quanto Deus está se revelando ao ser humano. Voltando ainda lá no livro de Salmos, o Salmo de número 36, versículos 9 e 10 diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Ou seja, o salmista já tinha deixado claro isso. Como é que eu consigo enxergar claramente? Eu só consigo enxergar claramente a vida se eu estiver na luz, que é o Senhor. Fora da luz eu não enxergo, eu fico tateando, buscando alguma coisa, mas eu não consigo encontrar. Paulo falou isso quando ele estava pregando em Atenas. Ele falou: vocês adoram um Deus desconhecido, é precisamente sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. Porque vocês ficam tateando como quem está no escuro, tentando encontrar alguma coisa. Mas eu conheço o que vocês estão procurando, e eu vou falar sobre ele a vocês. Porque os homens sem Deus, eles são como cegos num quarto escuro, tateando, procurando alguma coisa. E na sua loucura eles não encontram nada. Nós lemos na abertura aqui hoje o Salmo 119, de 89 a 105, e o versículo 105 é fantástico, porque ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Até as crianças que estão lá no departamento infantil sabem de cor este versículo. E o que este versículo significa? Significa que nenhum homem vai ser sábio por si mesmo. O homem por si mesmo é estúpido, até para ser homem. Mas quando nós recebemos, através da palavra de Deus, a iluminação que vem do Senhor, então a palavra de Deus funciona como um grande farol, que ilumina a nossa vida, para que a gente possa dar passos seguros. Ok? E o último texto que eu queria citar para vocês, Agur citou nesse texto estas várias perguntas, se remetendo a Deus, porque o único que responde essas questões aí do versículo 4 do capítulo 30 é a palavra Deus. E ele, na última parte, ele cita o seu filho. Quem é o seu filho? E eu gostaria de responder essa pergunta: quem é o seu filho? A palavra de Deus nos aponta o filho. O apóstolo Paulo, lá à igreja de Colossenses, capítulo 2, falando de Jesus, ele diz o seguinte para aquela igreja que estava aficionada pelos filósofos gregos, na época que esse texto foi escrito. Estavam impressionados com o conhecimento que alguns gregos que estavam se infiltrando na igreja, e o problema não era ser grego, o problema é que eles estavam apaixonados pela filosofia que esses gregos estavam trazendo para a igreja. E então, estes irmãos que estavam sendo seduzidos por isso, foram orientados por Paulo a respeito de onde está o conhecimento, de onde eles deveriam realmente buscar a sabedoria. E Paulo diz o seguinte para eles: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Ele está falando das mesmas coisas que Agur falou. O mistério de Deus, vírgula, Cristo, vírgula, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, aquilo que os homens durante séculos têm procurado debaixo de microscópios, ou através de lupas ou de telescópios, aquilo que os homens têm labutado para conhecer, está absolutamente, completamente, eficientemente oculto em Cristo. Você quer conhecer todas essas coisas? Comece por Cristo. E eu costumo dizer, quando eu estou conversando com universitários, que eu digo que a universidade é um lugar que não deveria ser como muitos pensam. A universidade é um lugar terrível para crente.
Ou não deveria ser assim, para crente que está com as pernas bambas ou que confia em si mesmo. Mas para o jovem cristão que depende de Cristo, que confia em Cristo e que sabe que deve glorificar a Cristo em todos os lugares, a universidade deveria ser o melhor lugar do mundo, e o aproveitamento da universidade seria muito melhor por cristãos, ou deveria ser, do que por aqueles que não são. Porque o cristão, iluminado pela palavra de Deus, tendo em Cristo Jesus, que é a fonte de todo o conhecimento, o esclarecimento que ele precisa, ele deveria ir muito melhor do que um ímpio em matemática, em português, em biológicas, em tudo. Porque se ele, por exemplo, for um estudante de medicina, ele vai olhar o homem de uma maneira muito mais profunda do que um ímpio. Porque ele enxerga este homem não apenas à luz do conhecimento estéril e frio da ciência, da medicina, mas ele enxerga o homem à luz do seu Criador, que é Cristo. Então ele tem condição de enxergar coisas muito mais profundas do que aqueles que enxergam de forma naturalista. E é isso que Paulo está dizendo. Os tesouros do conhecimento que estão encantando tanto a mente dos crentes de Colossos, de Laodiceia, esses tesouros estão ocultos em Cristo. E eles podem ser adquiridos com Cristo de uma forma muito mais eficiente do que sem Cristo. Sem Cristo é loucura. Sem Cristo você pode até ter algum avanço, mas nunca será algo suficiente para responder, vamos voltar no início, para responder às questões elementares da vida. Você pode saber tudo sobre anatomia, anatomia humana, mas se você não souber qual que é o propósito da existência desse ser humano, você vai dizer, não, o homem existe para ser feliz, existe para procriar, existe para construir coisas. Ok, você está dizendo verdades, mas você não está dizendo toda a verdade. Porque você precisa dizer, Deus fez este homem assim, com toda esta perfeição, para que este homem faça com que Deus seja glorificado. E este homem só vai ser realmente feliz se ele cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Senão, ele não passa de alguém que é estúpido demais para ser homem. É o que Agur está nos ensinando. Então que nós todos nos lembremos disso, porque a sabedoria ela começa exatamente no reconhecimento de que eu, por mim mesmo, não consigo nem sequer saber o propósito da minha existência. Mas a graça e a misericórdia de Deus se manifestou a nós quando Deus se revelou a nós. E ao se revelar a nós, Ele revelou também qual que é o propósito da nossa existência. E ao se revelar a nós e revelar o propósito da nossa existência, Deus nos deu uma chance de ter uma vida orientada por uma cosmovisão que brota dEle. Uma cosmovisão bíblica, onde a minha vida vai ser orientada por aquilo que Deus tem me feito saber sobre Ele. Isso muda tudo. Quem vai ditar os meus costumes, as minhas ações, os meus hábitos, a minha fala, a maneira como eu penso, não é aquilo que a maioria está fazendo, não são os modismos do meu tempo, mas o que deve orientar a minha maneira de viver, de se comportar, precisa ser a palavra de Deus, porque ela é a luz que me faz interpretar o mundo. Isso tudo é uma obra miraculosa de Deus. Nenhum homem alcança isso por si só, mas se você tem isso, você tem, porque Deus tem sido extremamente gracioso para com você. Se você simplesmente crê em Jesus Cristo, esse simplesmente é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na vida de um ser humano. É Deus o fazer crer em Jesus Cristo, a fonte de todo o conhecimento. Então Agur, sem saber exatamente o que ele estava dizendo, no que diz respeito ao nome desse filho, ele estava apontando para Jesus. Em outras palavras, João, o evangelista João, esclarece o que Agur está colocando aqui de forma um tanto quanto enigmática. João diz, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João está dizendo o seguinte, esta pessoa que Agur pergunta o nome desta pessoa é Logos. Por que Logos? É a palavra grega para verbo, porque ele é o responsável, dentro da Trindade, por comunicar, que é o que verbo faz,
e por agir, que é o que o verbo demonstra. Comunicação de uma ação. Quando você conhece a Cristo, você conhece aquele que revela a Deus e aquele que fez todas as coisas. Então Agur está fazendo perguntas no versículo 4, e João está respondendo, e Paulo está respondendo, e o próprio Senhor Jesus está respondendo essas perguntas no Novo Testamento. Quem é este que é a própria sabedoria de Deus? É o Senhor Jesus. Conhecer o Senhor Jesus é motivo de sobra para que a gente viva contente com Deus para sempre, porque conhecer o Senhor Jesus me faz saber qual o propósito da minha vida e me reorienta em todas as áreas da vida: casamento, profissão, vida emocional, vida espiritual. É a parte, a grande sabedoria, e é isso que Agur está dizendo: não mexa na palavra de Deus, porque essa palavra ela é suficientemente clara, boa e eficiente, porque é a revelação de Deus para que a gente seja sábio. É isso que Agur nos ensinou, e é isso que eu gostaria de deixar para a nossa meditação nesta manhã. Então, manter este livro fechado em casa é o maior prejuízo para a vida de um ser humano. Muito maior do que prejuízo financeiro, do que prejuízo familiar, do que prejuízo de relacionamento, é manter esta palavra de Deus, luz para os homens, fechada em casa. Ela é a fonte de todo conhecimento. Pastor, eu estou fazendo faculdade, eu tenho tanta coisa para ler, o senhor não faz ideia. Tudo que você tem para ler na sua universidade vai ser muito mais bem entendido se você ler depois de ter lido isso, porque esta é a luz para os nossos caminhos, é a lâmpada para os nossos pés. Pastor, o senhor não faz ideia, hoje no meu trabalho, na minha empresa, eu tenho muitas coisas para resolver, para decidir, e eu não tenho tempo, eu tenho que sair de casa cedo para fazer isso. Acorde mais cedo e leia a Bíblia, porque todas as decisões que você vai tomar dependem do que está aqui. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Que Deus nos ajude a adquirir, pela graça e a misericórdia dele sempre, esta sabedoria que é da parte de Deus para aqueles a quem ele quis revelar. Graças a Deus que ele tem feito isso conosco.